Opa, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa bem importante para a sua aprovação, bem importante para a sua nomeação. Hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre um tema que é um tema bem importante, que é como se preparar, como montar um cronograma de estudos. Esse que é um tema que muitas pessoas aí acabam tendo dúvidas, mas que é um tema fundamental para você que está aí estudando, para você que está se preparando para uma prova de concurso público. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes da gente voltar aqui para ver se está aqui. Vamos lá, vamos colocar o material então. Vamos lá, colocar o materialzinho aqui para você acompanhar junto comigo. É isso aí, tá na tela para você acompanhar junto com o professor. Então, hoje nós vamos falar então como montar um cronograma de estudos e falar aí como que é importante a constância nos estudos. Como você está vendo aqui atrás do professor. Veja aqui, manter uma constância de estudos é extremamente importante. A constância de estudo é que vai levar você a realmente conseguir memorizar todo aquele conteúdo que você precisa memorizar para a sua prova de concurso, tá certo? Bom, vamos lá então, olha só. Você está aí acompanhando junto com o professor, caso você ainda nunca acessou o site do Quais Concurso, ou já acessou, vai lá, acessa o site, a gente tem diversas soluções para você, além das soluções nós temos bastante conteúdo gratuito para você aí de casa também. Se inscreva no nosso canal, são as suas inscrições, os seus comentários, as suas curtidas, a sua participação, né, que faz com que nós consigamos manter esse trabalho. Então, não custa nada você ir aí se inscrever, curtir, deixar o seu comentário, tá certo? Isso ajuda o canal a crescer. Bom, siga-nos também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram. E é isso aí, meu amigo. Vamos então falar um pouquinho aqui sobre como montar, como fazer um cronograma de estudos, um cronograma efetivo. Muita gente se pergunta, né, mas professor, como fazer um cronograma? Tudo isso você tem que ficar bem atento, você tem que fazer isso de uma maneira estratégica. Você vai perder não vou dizer perder, você vai investir um período de tempo ali para que você consiga montar o seu cronograma. Só que ele vai te poupar tempo ali para aprovação. Ele vai fazer com que você consiga, de certa maneira, antecipar um pouquinho mais. Eu acho que está um pouquinho fora de enquadramento aqui. Deixa o professor descer aqui só um pouquinho para a gente poder continuar, tá certo? Vamos lá então. Acho que deu uma melhorada, né? Veja, que é muito importante que você tenha isso em mente. O seu cronograma de estudo ele vai te ajudar a você conseguir diminuir o seu tempo para memorização do conteúdo. Então, é importante que você tenha isso em mente, tá certo? Não é um tempo jogado fora, não. Pelo contrário, é um tempo que você vai aproveitar ali para conseguir antecipar esse procedimento, esse tempo para aprovação, tá bom? Vamos então ver aqui o que o professor separou. Você está vendo aí no quadro junto comigo. A primeira coisa, então, é definir o seu edital base, né? Isso é importante, por quê? Quando você quer chegar a algum lugar, você tem que primeiro definir qual que é o lugar que você quer chegar, certo? Isso é importantíssimo. Para chegar a algum lugar, você precisa saber para onde você quer ir. Então é importante que você defina um edital base ali, um cargo base que você vai estudar para se preparar. Mas, professor, não dá para eu estudar para vários cargos? Até dá. Depende um pouquinho da área que você está falando. Tá? Por exemplo, se você pega a área fiscal e de controle, a área fiscal e de controle, vamos falar da área fiscal. A área fiscal ela tem conteúdos que são muito similares. Muito similares. Né? O direito tributário, o direito constitucional, o direito administrativo, língua portuguesa, alguns informática, alguns RLM, enfim. Então, tem a parte específica? Tem. Legislação estadual, legislação municipal. Tá? Então, tem ali, vai mudar um pouquinho de um edital para outro, mas tem uma parte que é muito comum a todos estes concursos. E a área de controle também tem ali um conteúdo programático similar à área fiscal. Agora, é claro, muitas vezes você vai ter ali um conteúdo um pouco mais pesado dentro da área de controle em si, a questão de auditorias, normas de auditoria. Já para a área fiscal, nem sempre, né? Pode ser que você tenha ali algumas questões de auditoria, mas com viés um pouco mais diferenciado, com viés de arrecadação, ao invés de um viés tanto de controle e tudo mais. Então, você tem umas diferenciações, mas são áreas muito parecidas. Só que se você pega, por exemplo, estuda para a área fiscal de controle e vai comparar com o edital de tribunais, por exemplo, são coisas bem distintas. Às vezes dá para você aproveitar o conteúdo e até consegue ser aprovado, às vezes até consegue. Só que você tem que definir assim um edital base, tem que definir uma meta a ser seguida, tá certo?
Isso é importante durante os seus estudos. Tá? Durante os seus estudos é importantíssimo que você faça isso. Defina o objetivo que você quer alcançar. Pegue lá um cargo e estude para aquele cargo, tá certo? É o que o professor colocou aqui. Então, defina aí o seu edital base. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Fiscal do município de Evandrolândia. Pois é, Evandrolândia. E aí você vai estudar, vai pegar o edital desse concurso e vai estudar esse edital. E como que você vai estudar ele? Aí é o planejamento de estudo que você vai fazer. O que eu coloquei aqui, olha que interessante. Você vai primeiro verificar as disciplinas. Quais são as disciplinas que estão ali previstas neste edital? Se você observar o conteúdo programático, ele vai trazer para você quais são as disciplinas que caem naquela prova. E aí isso pode variar de concurso para concurso, como eu disse. E alguns costuma ter uma certa similaridade, mas é importante que você faça essa verificação. Tem que ler o edital, meu amigo, não tem jeito, tem que sim ler o edital. Isso é importante, tá certo? Leia o seu edital. Bom, e aí você vai pegar essa parte do conteúdo programático e vai ver quais são as disciplinas que caem ali dentro, tá certo? Isso é importante que você faça essa verificação. E aí você vai ver o conteúdo programático, vai ver quais são as disciplinas que estão previstas ali dentro daquele edital. E aí aqui eu trouxe algumas a título de exemplo, tá? Isso aqui é a título de exemplo. Vamos lá, olha só. Então nós temos aqui o exemplo que o professor colocou, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, né, a RLM, informática, direito constitucional, direito administrativo, AFO, administração financeira e orçamentária, contabilidade, direito tributário. É claro, em um edital nem sempre você vai ter somente essas matérias aqui. Isso aqui é apenas a título de ilustração, apenas a título de exemplo. Então é importante que você veja. E aí você vai separar como o professor separou aqui, ó. Quais são as disciplinas que eu preciso conhecer para esse concurso? Ok, separou as disciplinas? Aí você vai fazer o seguinte, é importante que você faça isso também. Defina os pesos, tá? Os pesos de cada disciplina. Às vezes em um concurso pode ser que tudo tenha o mesmo peso. Né? Eu não tenho como falar para você o edital, todos os editais do Brasil inteiro, né? Só municípios nós somos aí mais de 5.500 municípios, então como é que eu vou pegar e falar para você sobre né, os 5.500 editais aí da área fiscal desses municípios, enfim, precisaria analisar todos eles, né? Mas o que eu quero te dizer é que aí você vai pegar esse edital, vai ver quais são as matérias, tem sistema de pesos. Se não tiver sistema de pesos, você vai basear essa análise que eu vou fazer somente pelo número de questões. Mas se tem o sistema de pesos e normalmente tem o sistema de pesos, você vai fazer essa análise aqui que eu coloquei, olha só. Você vai definir os pesos de cada uma das disciplinas. Então aqui eu coloquei a título de exemplo, língua portuguesa, temos o peso 1. RLM, peso 1. Informática, peso 1. Direito constitucional, peso 1. Direito administrativo, peso 1. AFO, peso 2. Contabilidade, peso 2. Direito tributário, peso 2. Então, essas três aqui, ó, nós temos peso 2. Essas outras disciplinas aqui, essas outras 5, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. Essas outras 5, eu coloquei errado embaixo, né? Essas outras 5 aqui serão de peso 1. Né? Opa, ficou tudo estranho aí, professor. Peraí, vamos apagar, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, essas 5 primeiras disciplinas com peso 1 e essas 3 outras disciplinas aqui com peso 2. Então eu já sei que no estudo que eu fiz aqui desse exemplo, existe uma diferenciação quanto ao peso. Tudo bem, então eu vou guardar essas informações. Agora eu vou entender quantas questões existem em cada uma dessas disciplinas. No exemplo aqui, língua portuguesa colocamos 20 questões, RLM 4 questões, informática 6, direito constitucional 4, administrativo 4, AFO 8 questões, contabilidade 20 questões, tributário 4 questões, totalizando aí 70 questões. É apenas a título de exemplo. Tem prova que você vai ter 120 questões, tem prova que você vai ter dissertativo, enfim. Então depende um pouquinho aí do cargo que você está se preparando, o estudo ele vai ter que ser um pouquinho mais esquematizado, vamos dizer assim. É claro, isso aqui é a título de exemplo. Se você está gostando do vídeo, está gostando desse assunto, deixa seu like, compartilha com os amigos, deixa um comentário que você quer ver mais vídeos.
com essa temática, a gente pode separar que isso aqui são apenas algumas dicas. A gente tem muito mais coisa para trazer para você aí de casa. A gente pode falar sobre questões dissertativas dentro do seu cronograma de estudo, trazer outros exemplos. A gente pode falar sobre uma série de coisas. Basta que você demonstre que está gostando desse assunto, que nós vamos aqui fazer mais conteúdos como esse para você aí de casa, tá certo? Então, fica atento aí às dicas, fica atento aí ao que o professor vai dizendo, tá certo? É isso aí, vamos lá então. Então aqui nesse exemplo, nós temos aí um total de 70 questões divididos aí basicamente dessa maneira. Então, se o seu edital não tem sistema de pesos, você vai basear o seu plano de estudo basicamente no número de questões. Só que como aqui no nosso caso existe, olha só, o sistema de pesos, nós vamos ter que levar os sistemas de pesos em consideração também. Por quê? Se não tivesse o sistema de pesos, aonde que você ia dedicar mais o estudo? Ó, aqui e aqui. Por quê? Porque são 70 questões. Só que se a gente observar número de questões, quando a gente soma 20 de língua portuguesa mais 20 de contabilidade, já vai ser, quantas questões aqui? Serão 40. 40 questões de um universo de 70. Então, mais da metade das questões estariam centralizadas em duas disciplinas nesse exemplo. Então, se fosse só pelo número de questões, o nosso foco de estudo, a maior parte do tempo do seu estudo aí, mais da metade do estudo, teria que ficar focado dentro de língua portuguesa e dentro de contabilidade. Porque se você gabarita, olha só, essas duas disciplinas, em teoria, você garantiu aí mais de 50%, talvez já uns 60% da prova só gabaritando essas duas disciplinas. Aí você pega a AFO, por exemplo, mais 8, olha só, mais 8 de AFO, já dá um total de 48 questões. Quer dizer, você já acerta 48 de 70 só estudando essas três. Aí você, vamos ver qual que é a próxima aqui, ó. Acho que tem mais, vai ser informática. Mais 6 de informática, deu 48 mais 6, 54. De 70, 54 estariam aqui dentro de 4 disciplinas apenas. Isso aqui é apenas um exemplo, é claro. Mas está vendo como é importante você ter um estudo estratégico? Você entender qual que é o norte do seu estudo, porque isso aqui é o segredo do concurso público, meu amigo. Isso aqui é o pote de ouro, vamos dizer assim. Por quê? Porque é o estudo estratégico. Você tem que estudar todas as disciplinas? Sim, você tem que estudar todas as disciplinas. Contudo, você precisa entender que algumas disciplinas, elas vão ter ali um peso um pouquinho maior. Elas vão ter ali um peso que vai ter uma maior representatividade em prova, tá certo? Então, é importante você ficar atento a isso, tá? É importantíssimo você ficar atento a isso. Nesse exemplo que eu dei aqui, que você viu, olha só. Se a gente somasse aí só pelo número de questões, somando 4 disciplinas que seriam língua portuguesa, informática, contabilidade e qual que era a outra aqui ainda? Fugiu, né? Não, são só as três, né? Vamos raciocinar aqui de novo. Pera aí, vamos voltar aqui para o quadro. Ó. Temos língua portuguesa com 20, mais contabilidade com 20 também. Temos aqui essa outra com 8 questões, que seria a AFO, boa, e mais 6 de informática. Então são 4 disciplinas representando 54 questões de 70. Ora, bolas. Então veja, meu amigo, que em 4 disciplinas você já atingiu e conseguiu gabaritar, você atingiu 54 pontos de 70. Então tá vendo que o que vier aqui a mais, ó, em RLM, o que sobrou? RLM, constitucional, administrativo e tributário. Sobraram mais 4 disciplinas. Então tá vendo que as outras 4 disciplinas representam aqui no nosso exemplo apenas 16 questões em comparação com as outras disciplinas que representam 44. Então imagine que dessas 16, você, como deu um foco maior nessas disciplinas que somam 54 pontos, você estudou aqui e acertou metade delas. De 54, você soma metade, que seria aí mais 8, daria quanto? Vamos lá, daria 62 pontos. Então, acertando metade do resto, você acertaria 62 de 70 questões. Então, tá entendendo como é importante você ter esse estudo visto de uma maneira mais técnica? Só que esse cálculo que nós estamos fazendo aqui, meu amigo, é somente se não houvesse a questão dos pesos. Só que eu trouxe um exemplo aqui para você
com os pesos também. E a gente vai ter que levar em consideração os pesos na hora de você montar o seu cronograma de estudo. Então, para você entender um pouquinho mais a questão do peso dos pesos e para você montar o seu cronograma de estudo, você vai ter que entender um pouquinho a composição da nota, como funciona a composição da nota. Isso pode variar de concurso para concurso, banca para banca, né? Tem, por exemplo, o CESP de certo e errado. Muitas vezes uma errada anula uma ou anula duas certas. Então você tem que entender um pouquinho como é que funciona a composição da nota, porque a depender pode ser melhor você deixar sem responder do que tentar chutar. Então tem toda uma estratégia. Se você quer que a gente fale sobre isso, questões de certo e errado, se chuta, se não chuta, como que a gente pode fazer, se quer que a gente analise um edital em específico, para de repente ajudar aí na Polícia Federal, na PRF, enfim, deixa os comentários aí, amigão. A gente faz aí um vídeo, coloca aí a sua opinião. Todos os comentários que são colocados, os nossos moderadores vão avaliar aí todos os comentários e a gente vai verificar aí a possibilidade de fazermos mais vídeos com esses mesmos temas, tá bom? Vamos lá então, olha só. Então, ao somarmos aí, aqui, a fórmula que seria básica aqui, ó, para entender nesse exemplo que eu dei a composição da nota, seria o quê? A soma dos acertos das questões multiplicado pelos pesos. Então, você tem lá 70 questões, certo? Certo. Tem algumas questões que correspondem a peso 1 e tem algumas questões que correspondem a peso 2. Então você vai pegar o número de questões e multiplicar pelo peso para saber o valor que tem aquela disciplina na sua prova. Então vamos lá, vamos entender isso, ó. Aqui eu coloquei, ó. Aqui, ó, peso e questão. Vamos entender isso, ó. Língua portuguesa. Língua portuguesa, aqui no exemplo, teria 20 questões, só que o peso é 1. Vamos colocar aqui, ó, peso 1. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico tem peso 1 e são 4 questões. Informática, peso 1, 6 questões. Direito constitucional, 4 questões, peso 1. Administrativo, peso 1, 4 questões. AFO. AFO são 8 questões, mas o peso é 2. Contabilidade. Contabilidade são 20 questões e o peso é 2. Direito tributário é peso 2 e são 4 questões. Legal. Então, com isso, a gente já vai conseguir entender a representatividade de cada disciplina em prova. Então, olha só, língua portuguesa, se você gabaritar, você consegue ter um total de 20 pontos. Raciocínio lógico, matemático, RLM, se você gabaritar, você vai ter um total de 4 pontos. Informática, gabaritando, você vai ter um total de 6 pontos. Direito constitucional, gabaritando, você vai ter um total de 4 pontos. Direito administrativo, gabaritando, também um total de 4 pontos. Já AFO são 8 questões, só que o peso é 2. Então a gente multiplica o peso pela questão aqui. Então dá um total de 16 pontos. Contabilidade. Contabilidade são 20 questões multiplicado por 2, a gente vai ter um total aqui de 40 pontos. Olha só, é bastante coisa, hein? 40 pontos. Direito tributário, 4 questões, peso 2 é igual a quantos pontos aqui? 8 pontos, tá? 8 pontos. Legal. Então, você está vendo que o número de questões é importante, a gente vai levar isso em consideração ali quando a gente estiver montando o nosso cronograma de estudo, eu vou te explicar, só que o peso também é algo que você tem que levar em consideração. Porque, por exemplo, ó, aqui, ó, direito tributário são só 4 questões, mas equivale a 8 pontos. Então, se você estuda bem o direito tributário e gabarita o direito tributário, ele vai ter praticamente o mesmo peso aqui, ó, que somados constitucional mais administrativo. Tá entendendo? Então, isso que é importante você entender. Quando a gente soma, ó, só as matérias de peso 2 aqui, ó, daqui para baixo, dá 16, ó, 16 mais 40 aqui de contabilidade, mais 8 de tributário, quanto que já não vai dar isso? Vamos lá, ó. 40 mais 16, 56, certo? 56. 56 mais 8, 64 pontos, não é isso? 64 pontos, é isso aí. 64 pontos. Então, peraí, 64 de um universo de quantos pontos? A gente vai ver aqui. Somando aqui, quantas questões nós temos? 20, mais 4, 24, mais 6, 30, mais 4, 34, mais 4, 38. 38. Então, 64 mais 38 vai dar um total aí de quantas? Vai dar um total de 102, não é isso?
102 pontos. É isso? Vamos ver. Se fosse 60 mais 30, daria 90. Né? 4 mais 8 dá 12, então dá 102. Né? Vai dar 102 pontos. Então, o peso 2 aqui equivale a 64 de um total de 102. Então, perceba que o peso 2, que se concentra apenas nessas 3 disciplinas, equivale a mais de 50% da sua prova. Então, mais de 50% da sua nota nesse exemplo estaria concentrado apenas em 3 disciplinas. Desculpe. Então, veja o quão importante é você fazer esse tipo de análise. É claro, nem sempre há uma discrepância tão grande assim, mas aqui eu trouxe justamente para que você possa compreender, possa entender que existe muitas vezes em algumas provas uma discrepância muito grande. Então você percebeu que mais de 50% estaria concentrado em apenas 3 de um total de 8 disciplinas. Então mais de 50% da nota estaria concentrado em apenas 3 disciplinas. Olha a importância de você colocar um enfoque em algumas matérias-chave aqui, como por exemplo, a contabilidade. Contabilidade dá um total de 40 pontos de um universo de 102. Então quer dizer, olha só, aqui corresponde um pouquinho menos de 50% aí, né? Em torno de uns 40% da prova, 30 e poucos por cento da prova vai estar centralizado em uma única matéria. Nesse exemplo que é contabilidade. Então, contabilidade vai ser uma matéria que você vai ter que ter uma frequência de estudo maior, vai ter que revisar mais, porque ela tem uma representatividade maior na sua nota. E aí foi o que eu coloquei aqui, olha só. Então vamos lá, a soma aqui das notas, a composição das notas você já entendeu, que seria a soma dos acertos das questões, multiplicado pelos pesos. Então imagine que você gabarite todas as questões de todas as disciplinas. Então você tem aqui 20 de língua portuguesa, 4 de, vamos voltar aqui, 4 de RLM, mais 6 de informática, mais 4 de constitucional, 4 de administrativo. Aí vem 8, essas 8 é do que mesmo? Vamos voltar lá de AFO, né? É isso aí, 8 é de AFO, tá vendo? Mais 20 de contabilidade e 4 de tributário. Só que AFO, contabilidade e tributário tem peso 2, então a gente multiplica aqui, ó, pelo peso. Então a gente já vai ter aqui, ó, a composição do peso 1 mais a composição do peso 2, levando ao total de 102 pontos. Então, no peso 1, você vai conseguir obter no máximo 38 pontos. Já no peso 2, você vai conseguir obter no máximo 64 pontos. Então, quer dizer, com menos questões, você faz mais pontos. Compreendeu esse raciocínio? Ó, aqui são 32, aqui são 38. Aqui são 38 pontos e aqui são 64 pontos. Então, com menos questões, você consegue fazer muito mais pontos. Então, é aconselhável, como o professor colocou aqui, ó, dedicar um tempo maior de estudos para essas matérias que possuem um peso 2, pois com menos questões você faz mais pontos. Professor, é sempre assim? Não necessariamente. Você tem que analisar o edital que você está tendo aí como objetivo. Está o cargo que você quer galgar. Por isso que é importante você pegar o edital e fazer esse cronograma de estudo com base no seu edital, tá bom? Porque vai te dar um norte aí mais esclarecido, tá? Então a gente, aqui é um exemplo de plano de estudo. Como que poderia ser um plano de estudo? Isso aqui é apenas um exemplo, tá, pessoal? Então assim, podemos fazer aí um plano de estudos desta maneira. O plano de estudo tem que ser individualizado. Isso aqui é apenas um exemplo. Então, se você tem lá, ó, 7 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nem todo mundo estuda os 7 dias. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Na segunda-feira, você pode, por exemplo, estudar a língua portuguesa. E você vai estudar só língua portuguesa para aproveitar um pouco mais. Digamos que você estuda todos os dias 3 horas por dia, tá? Então, aqui, língua portuguesa, você vai colocar um dia só para a língua portuguesa, porque muito embora ela seja peso 1, olha quantas questões ela tem. Ela tem 20. Então, de um universo aí de 102 questões, vai dar aí pouco menos de 20%, os 19% aproximadamente da prova, da nota, vai ser em torno de língua portuguesa. Então, muito embora tenha um peso 1, o número de questões faz com que ela tenha uma representatividade grande em prova. Então, a gente coloca aqui um dia só para estudar a língua portuguesa. Terça-feira a gente estuda RLM e Constitucional. Por que as duas no mesmo dia? Aí é claro, você pode alternar a disciplina, enfim, aqui é apenas a título de exemplo.
Porque quando a gente soma RLM e constitucional, as duas juntas somam 8 pontos. Somam 8 pontos. Quer dizer, ela é muito menos que língua portuguesa, é muito menos que contabilidade, é menos que tributária, é menos que AFO. Então, a gente diminui um pouquinho o tempo de estudo delas, tá? Dessa maneira. Informática e administrativa é o mesmo raciocínio de RLM constitucional. AFO a gente deixa um dia só para AFO. Por quê? Porque tem uma representatividade importante aqui, que são de 16 pontos em prova. Contabilidade nem se fala. São um universo de 40 pontos. Então aqui você poderia até fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui você poderia, por exemplo, colocar informática, administrativo e constitucional, por exemplo, nesse dia aqui. Poderia fazer isso aí tiraria esse constitucional. Aí estaria só RLM na terça. O que você pode fazer? Você coloca aqui contabilidade novamente. Aí você coloca a contabilidade para ter um tempo maior de estudo. Só que é claro, professor, então qual é o certo? Não existe muito bem o certo. Isso aqui vai variar de candidato para candidato. Você pode começar com essa segunda maneira que eu coloquei e de repente passar para esse primeiro exemplo conforme você vai avançando nos estudos. Por quê? Tem gente que, por exemplo, tem uma boa bagagem de contabilidade. O cara já está acertando tudo o que é questão. Então, peraí, não vale a pena você colocar tanto tempo de estudo numa matéria que você já está bem. Então, aproveita, tira um pouquinho do tempo de estudo de contabilidade e investe ele em outras disciplinas que eventualmente você ainda não esteja tão bem, como talvez tributário, AFO, língua portuguesa, enfim, vai começando pelas matérias que têm maior representatividade. Então, é isso que você precisa entender. Aqui é apenas a título de exemplo, e isso vai variar de pessoa para pessoa, tá bom? Isso vai variar. As pessoas não são iguais. Cada uma tem ali uma característica, cada uma tem um conhecimento, uma bagagem. Então isso vai mudar de pessoa para pessoa, tá bom? É isso que é importante você ter esse conhecimento. Como que você está nos estudos, você pode aumentar ou diminuir o tempo em cada disciplina e tudo isso você vai perceber através dos simulados que você vai fazer. Por isso os simulados são importantíssimos, que é para que você possa compreender como que você está em cada disciplina. E aí você conseguir fazer essa dosimetria do tempo de estudo em cada uma delas. E foi exatamente o que eu coloquei aqui no próximo slide, olha só. É importante que você entenda que o plano de estudos não é estático. Estatístico é bom, hein, professor? Seria estático, tá bom? Houve um erro aí de digitação, seria estático. Então o plano de estudo ele não é estático. Conforme ele for fazendo, conforme você, né, for fazendo aí os simulados e for percebendo que você está avançado em alguma disciplina, você pode ir diminuindo o tempo de estudo daquela disciplina de maneira gradativa, aqui tem também um errinho, né? De maneira gradativa e alocando aí o tempo residual, o tempo que você tirou daquela disciplina em outras disciplinas que precisem de maior dedicação, sempre levando em conta a representatividade daquela disciplina em prova. Começa alocando esse tempo residual naquelas disciplinas que você tem uma representatividade maior. E aí ficou bem nela também? Dedica o tempo na outra até que você vai chegar um momento que você vai estar bem em todas elas. Você nunca vai ter a sensação de que está manjando tudo. Isso fica tranquilo, isso é normal. Porque o conhecimento ele é um oceano infinito que a gente nunca vai saber de tudo. Só que você vai começando a perceber que você tem um bom resultado, está acertando bastante questão, começa a lembrar de tudo que você estudou, e aí você vai começando a perceber que você está apresentando um bom resultado naquela disciplina. Aí é o momento de você alocar um pouquinho do tempo de estudo daquela disciplina em outra disciplina, mas nunca deixe de ver aquela disciplina que você está bem, porque senão você vai esquecer, porque senão você cai realmente no esquecimento. E o nosso cérebro esquece mesmo das coisas. Ele esquece até do que é importante, e é como uma senha, algo do gênero, número de telefone, quem dirá matéria de estudo, então que nem sempre ele entende que aquilo é tão importante assim. Então você tem que estar sempre revisando para não esquecer. Por isso que é o que eu coloquei aqui, ó, adequação conforme os resultados. Você tem que adequar o seu estudo aos resultados que você vem apresentando, tá certo? Tem que avaliar isso, tem que mensurar. Se o resultado está ruim, coloca um tempo maior de dedicação naquela disciplina. Se o resultado está bom, você vai diminuindo um pouquinho o tempo de estudo naquela disciplina. Então, é importante você ver o estudo de maneira estratégica. Professor,
quanto tempo estudar cada disciplina? Depende. Você tem que ter o edital como norte e estudar todos os tópicos do edital. Tem que ler a teoria e tem que fazer exercícios. Quando você viu a teoria e aí você vai fazer os exercícios e está acertando todos os exercícios, significa que você já está bem ali. Erra uma ou outra, tudo bem, mas isso não quer dizer que você está indo mal. Aí você tem que mensurar conforme o resultado. Né? Alternar as disciplinas é legal? É importante fazer, por isso que nesse plano de estudo a gente foi alternando. Mas aí depende, isso também pode variar de pessoa para pessoa e da bagagem que a pessoa tem. Eu, por exemplo, se é uma disciplina que eu não tive contato, eu não manjo muito daquela disciplina, eu prefiro, a princípio, estudar só ela até esgotar todo o conteúdo programático dela. Por quê? Porque eu não manjo nada dela, eu preciso aprender primeiro para depois revisar o conteúdo. E aí eu já não aplicaria, por exemplo, esse plano de estudo dentro de uma disciplina que eu ainda não vi nada. Eu primeiro veria todo o conteúdo programático daquela disciplina e aí depois eu aplicaria esse plano de estudo depois que eu já tivesse bem ou soubesse o mínimo ali, vamos dizer assim, já tive o primeiro contato com todas as disciplinas do edital. Por quê? Porque é a minha maneira, isso atende às minhas necessidades. Então isso varia de pessoa para pessoa. Você tem que se conhecer para montar o seu plano de estudo. Quer dicas? Entre em contato com a gente aí, manda aí um e-mail para Qualis Concursos, entra lá no nosso site, a gente acompanha os nossos alunos têm contato com a gente tenta ali da melhor maneira possível auxiliá-los aí a obter um bom resultado em prova, tá bom? Fazer questões é importante? Sem dúvidas, é importantíssimo fazer questões, tá? Chega um momento que não adianta ficar martelando só na teoria, você vai ter que fazer exercícios. Então, fazer exercícios é tão importante quanto saber a teoria. Tem que fazer. E isso já foi comprovado cientificamente. Professor, qual o tempo médio para aprovação? Depende. Depende do cargo que você está buscando, depende do tempo que você se dedica, depende do conhecimento que você tem, depende do qual tempo diário que você dedica aos estudos. Isso não existe um tempo previamente estipulado. O que eu posso te dizer é, quanto mais tempo você dedicar, e dedicação é um estudo de qualidade, não adianta estudar 12, 14, 15, 16 horas por dia só lendo, sem entender, sem memorizar, sem fazer questão, sem raciocinar, não vai adiantar. Tem que ser um estudo de qualidade, tá bom? Aí você diminui o tempo de aprovação, é importante você ter isso em mente. Bom, meu amigo e minha amiga, o que eu queria conversar contigo neste bloco de aulas é isso. Eu gostaria aí que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva, entre aí nas nossas redes sociais, nos siga, deixe os seus comentários, deixe aí o que você achou da aula. Quero agradecer a sua presença e lhe desejar um excelente dia de estudo, hein? Até mais!